as estratégias, elas têm o reforço e a modelagem, que o reforço e a modelagem, eles têm a estratégia para aumentar os comportamentos que desejamos em nós ou nos outros, né? O reforço e a modelagem, você reforça e você modela. E nós temos nas estratégias para modificação do comportamento, nós temos a extinção, saciedade e punição. A extinção, saciedade e punição, ela tende a diminuir aqueles que não queremos, os comportamentos que nós não queremos. Então, o segredo para ser efetivo na modificação comportamental é aprender essas estratégias e colocá-las em ação. Quais estratégias? Primeiro, para aumentar o comportamento, nós precisamos fazer reforço e modelagem. E para diminuir os comportamentos que nós não queremos, é a extinção, saciedade e punição. Nesse vídeo, nós vamos falar de reforço e modelagem. Ok? Reforço. O que é reforço? Reforço é qualquer consequência que aumenta a frequência de um comportamento. Todos os seres humanos, assim como os outros animais, são influenciados pelas consequências de seu comportamento. Então, basicamente, o que é reforço? Reforço é a consequência que aumenta o comportamento. Então, se eu quero aumentar um comportamento, seja o meu comportamento, o comportamento da própria pessoa, o comportamento de outro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer reforço. Ok? Nós vamos ver detidamente todas as partes de reforço a seguir. Né? Pontos de discussão aqui. Por que eu coloquei pontos de discussão? Porque são pontos em relação ao reforço, né? Reforço ou tema tratado, que às vezes as pessoas não entendem, mas vamos procurar tratar aqui, vamos procurar detalhar ponto por ponto. Ponto de discussão em relação ao reforço. Letra A. Não é necessário que as pessoas estejam cientes de que o comportamento delas está sendo influenciado pelas consequências. Só mais uma vez para ficar bem certo. Não é necessário que as pessoas estejam cientes de que o comportamento delas está sendo influenciado pelas consequências. Como assim que as pessoas... Não é necessário que as pessoas estejam cientes? Quer dizer que a pessoa faz alguma coisa sem estar ciente? Sim. Às vezes a pessoa faz uma determinada coisa, ela se comporta de uma determinada forma e ela fala assim, olha, como que eu fiz aquilo? Ela simplesmente estava consciente, porque o comportamento ele é assim, comportamento nós temos o comportamento público e o comportamento, sumiu a palavra, o comportamento privado, que é o pensamento. Então o pensamento é um comportamento privado e o comportamento que nós exteriorizamos, ele é o comportamento público. Então nós temos o comportamento privado, que é o pensamento, depois nós temos o comportamento público que nós exteriorizamos. Então muitas vezes a pessoa pensa, só que o pensamento é assim, ele é um segundo e às vezes a pessoa ela exterioriza aquele comportamento. Então não é necessário. Vamos explicar. Para um reforçador funcionar, é necessário que o indivíduo esteja consciente da ocorrência do evento reforçador. Como assim? Por exemplo, sons não reforçariam uma pessoa surda. Logicamente não. Por quê? Pessoa que é surda, ela vai ouvir? Não. Então, se ela não vai ouvir, ela não vai ter esse comportamento privado para ela exteriorizar. Imagens não reforçariam deficiente visual também. Por quê? Uma pessoa que é cega, ele vê alguma coisa? Não vai conseguir ver, então ele não vai conseguir exteriorizar aquele comportamento. Mas não é indispensável que a pessoa tenha consciência sobre a conexão entre o reforçador e seu próprio comportamento.
Então a pessoa receber um reforço, ela vai praticar ação. Sempre assim, ela vai tornar a ação, tornar o conhecimento, o comportamento público. Ok? Ainda nos pontos de discussão. B. As pessoas comumente reforçam o comportamento dos outros sem perceber que estão fazendo isso. É a coisa mais natural, né? Vamos ver nesses exemplos aqui, ó. Exemplo 1. Se toda vez que alguém lhe irrita e lhe ataca, você dá à pessoa o que ela quer, verá que, ao longo do tempo, a tendência de esse indivíduo se zangar aumenta. Por quê? O que mais acontece? Às vezes a pessoa ela fala assim, eu vou fazer isso porque senão fulano vai ficar com raiva. Então, isso, o que a pessoa está fazendo? Ela está reforçando o comportamento do outro a se irritar. Que ao outro, consciente ou inconscientemente, ele vai chegar e já vai brigar e vai saber que se ele brigar, ele vai ter o reforço. As pessoas vão fazer o que ele quer. Exatamente isso. Exemplo 2. Imagine que toda vez que você toca em um assunto doloroso, seu amigo com problema de adição do álcool começa a sentir um impulso de ação intenso de tomar bebida alcoólica. E lhe conta sobre a vontade. Aí você imediatamente para de falar no tema doloroso. Nesse caso, você pode prever que os impulsos do amigo para beber se tornarão mais frequentes quando você começar a discutir tópicos dolorosos que ele deseja evitar. Por quê? Se a pessoa sabe que tem alguém que o reforçador dele é um tema doloroso, reforçador para quê? Para ele beber. Porque quando a pessoa ingere álcool, ela faz a adição do álcool, o que acontece? Ela tem um reforço, para ela vai ser um reforço positivo. Entenda bem, não entenda como estou dizendo que o álcool ele seja uma coisa boa nessa situação. Mas naquele sentido lá, o que acontece? O álcool ele vai fazer com que ele esqueça momentaneamente aquele problema dele, né? E então o álcool vai ser um reforço positivo, nesse caso aí. Agora, quando a pessoa chega e começa a dizer e a trazer aquele assunto doloroso que ele não quer, o que ele vai fazer? Ele vai sentir o desejo, né, a ação, o impulso de tomar bebida alcoólica, justamente para esquecer isso. Tem gente que nem precisa, mas nós estamos falando exatamente disso aí. Então, o ideal é como que eu vou fazer para reforçar para ele não beber, não falar, ok? Terceiro ponto de discussão. C. O reforço é a maneira mais efetiva para aumentar a frequência de um comportamento. Sim, né? Se você quer aumentar o comportamento de alguém, você reforça. É igual ali, se você sabe que alguém a pessoa vai beber, se você falar de coisas dolorosas dela, você chega lá e fala que a tendência dela é beber. Você está simplesmente reforçando ela para ela chegar lá e beber. Então, o reforço diz a uma pessoa qual comportamento será recompensado em situações específicas e qual não será. Ok? Ainda nós estamos no terceiro, né? Lá na letra C. Só lembrando que a letra C é o reforço é a maneira mais efetiva para aumentar a frequência de um comportamento. Então, o reforço diz a uma pessoa qual comportamento será recompensado em situações específicas e qual não será. Então, se o comportamento adaptativo estiver sendo reforçado, né, no caso ali é a adição de álcool. É muito comum que os outros acreditem que a pessoa se comporta dessa forma com o propósito de obter o reforçador. Isso se baseia na premissa de que os indivíduos sabem o que está acontecendo
o que está reforçando seu próprio comportamento. E tal reforço está associado com intenção comportamental.